Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro. Hoje, como vocês podem ver, a gente está com um cenário cada vez mais modernos. E se a gente quer saber um pouco mais sobre o que você está achando desse cenário, comenta aí pra gente. E para falar hoje sobre um tema muito importante, porque dia 15 de outubro nós celebramos o Dia do Professor. E para nós debatermos sobre esse assunto hoje, nós temos a convidada, a professora Márcia Maria Brandão, ela que é pedagoga, né, e docente do ensino superior aqui na FAMetro. Também tem ali especialização em didática do ensino superior e mestrado em educação. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Temos também a professora Rônima Martins, ela que é professora formada em administração e pedagogia, especialista em docência do ensino superior e especialista em psicopedagogia e educação inclusiva. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde a todos. Professora também Socorro Moraes, ela que é também formada em pedagogia, tem mestrado em educação e também é pesquisadora, né, professora? Sim, com muito orgulho. Agradeço muito o convite, né? E agradeço a Luciana também e a FAMetro, né? Por ter nos dado a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa docência, né? Que é muito importante nesse momento. Não somente lembrar o ser professor, né? Que acontece agora dia 15 de outubro, mas mais que isso, né? É nós realmente enriquecermos que a nossa profissão não é somente a docência, ela vai além da docência. E para dar continuidade sobre esse assunto, a gente sabe que quando se trata do Dia do Professor, é inevitável que a gente fale sobre alguns pontos, inclusive sobre a desvalorização desse profissional. E falando sobre esse fato que cada vez mais se agrava no país, é que a gente precisa debater de formas ou maneiras para reverter esse processo que se agrava ainda mais. E professoras, né, já falando sobre essa desvalorização do professor, ao longo, né, dos anos. Eu queria saber de vocês um pouco, né, sobre que maneira, como que a gente pode reverter essa situação, qual é o caminho para vocês? Bom, não sei se vocês querem iniciar, mas eu posso falar, tá? Eu gosto bastante de falar, vocês vão perceber, né? A valorização e reconhecimento do professor, ele não se dá somente, né, como a gente coloca nessa questão da docência, ela transcende essa docência, como eu acabei de falar. Não é só a questão econômica que é importante dentro da nossa valorização, mas nós temos também uma condição fundamental, né, que é aquilo que eu penso que é muito mais importante do que somente o ganho econômico. Ele é importante, claro, óbvio, né, que a gente precisa realmente ser valorizado economicamente, mas não é só isso, né? O fundamental, dentro da minha perspectiva, é uma construção de uma sociedade mais crítica, mais ética, né, mais justa também, né, que eu acho que é isso que a gente tem que pontuar aqui. E o que a gente tem que abordar dentro desse contexto são as múltiplas dimensões desse trabalho docente, né, e como isso vem trazer uma visão, né, muito maior dessa docência, que não é somente a questão econômica. Tem a questão econômica, social, política, enfim, tem vários fatores que transcendem esse processo somente da questão econômica aqui. É o que muitos debatem, que a valorização ela se dá somente na questão econômica, e na verdade não é, tá? Ela transcende a questão econômica. Olha, a Socorro, ela pulou um ponto importante, que ela fala assim, que vai para além Da questão econômica. não só a questão da questão da valorização, mas assim, são N fatores, porque o trabalho do profissional, do professor, ele lidar com pessoas, né? Tadif já dizia que o objeto do nosso trabalho são seres humanos. Então, veja, por aí é uma série de fatores, são condições objetivas, são condições subjetivas. Quais as condições objetivas? Estrutura, né? Quando a gente fala, a gente não está falando, quando a Márcia ela está falando da estrutura física, São as condições de trabalho. são as questões de trabalho mínimo, né? Essa é que a gente tem. Exatamente. Aí por aí aí chega na subjetiva. Sim. A valorização, que não é só da gente, mas da sociedade. Sim. O olhar, esse olhar com respeito ao trabalho docente. Outro ponto também que eu considero muito importante dentro da docência é essa parte do reconhecimento simbólico, porque o professor hoje, ele é o protagonista, mas a sociedade coloca ele como coadjuvante dentro de um contexto.
mas para que ele esteja lá atuando, ele precisa também ter esse protagonismo, porque ele está ali, ele estuda, ele investe na sua formação, ele busca trabalhar todo esse processo de inovação. Quando a gente fala também dentro dessa estrutura, tem condições adequadas para que ele realmente seja um protagonista, para que ele tenha qualidade de vida? Também se fala dentro desse contexto a saúde mental, saúde social, saúde psicológica. Por exemplo, setembro passou. Falou-se de saúde mental em todos os ambientes. Falou-se no ambiente escolar também, mas omitiu. Cadê essa saúde mental para esses professores? Alguém ouve? Qual é a tua realidade? Qual é a tua dor? O que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto gestão, enquanto família, para te dar o suporte necessário para que você faça a sua docência com mais qualidade? Porque hoje a gente tem muita cobrança. Todo mundo hoje sabe cobrar do professor. Mas quem sabe dar o suporte? Pegando o gancho do que a professora Marina está falando, né, quando ela fala esse suporte, é esse suporte da própria instituição, né, enquanto instituição. Porque qual dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, né, que a Márcia pode me confirmar isso dentro da rede pública, é exatamente problemas psicológicos, né, emocionais. A maioria dos nossos professores estão doentes. Por quê? Porque não é dado um olhar diferenciado para eles dentro da sala de aula. Os nossos alunos, eles não têm mais aquele devido respeito que eles deveriam ter pela figura do professor. E isso implica, né, hoje pela manhã a gente estava até discutindo em sala de aula com os alunos, isso implica fortemente, né, na forma como essa aula é dada, como esse ambiente ele acontece, essa estrutura física que a gente tanto falou no início, né? E um dos pontos que a gente tem que abordar também é essa questão, dentro dessa questão da docência, né? Paulo Freire já nos diz que a gente tem que ter ética, e uma ética transformadora dentro da nossa profissão. Quando a gente fala da ética transformadora, é a construção dessa visão, né, desse professor de uma maneira que ele seja valorizado dentro da sua prática reflexiva e ética. Né? O que é ser valorizado dentro dessa prática reflexiva e ética? Sai dentro também da formação inicial, a vida é uma saúde. Então, não desenho, eu sou essa filha, ele entenda, né? Eu trouxe aqui a minha profissão, que eu esteja aqui, porque de fato eu quero ser um bom professor, eu quero fazer os experiência. Olha, veja, na formação inicial, né, se vai estendendo ao longo da profissionalização docente. Começa aqui, e aí eu vou para onde? Para o meu campo de atuação profissional, e eu vou levando isso para os meus pares, e eu tendo esse entendimento aí, é uma coisa que tem que acontecer aqui, isso que a legislação aqui, dentro da sala de aula. Isso que a Márcia está falando é muito sério, sabe por quê? Porque quando a gente entra na sala de aula, quando a gente começa a conversar com os nossos alunos, que é diferente da forma como a gente pensava quando nós, né, realmente escolhemos ser professores, nós escolhemos ser professores, porque para a gente era uma profissão de respeito, entendeu? Que dava uma certa integridade, uma certa valorização, que forma um outro profissional, que forma pessoas que trabalham humano. Hoje o que a gente vê, né? É um dos discursos dele que é, eu estou aqui porque não é bem o que eu quero, mas foi o que eu consegui largar, né? Ou seguir. Então, eu acho que isso aí já desvaloriza a nossa profissão, porque a gente tem que ter uma conexão. E isso que todo próprio profissional dele dá para ele andar triste, porque você já sabe, você já dentro dessa profissão como uma pessoa derrotada. Exato. Antes, eu sempre tinha um lema no primeiro dia de aula: você quer ganhar quanto na pedagogia, na docência? Aí os alunos falam, professora, eu não sei porque o professor ganha por pouco, o pedagogo pior ainda. Eu falei, já começou errado. Porque quem faz, eu acho, na minha percepção, quem faz o nosso salário somos nós. Aonde nós queremos estar, somos nós. Onde queremos estar, somos nós. Então, esse processo que a gente já fala dentro desse, que nós estamos para criar seres pensantes, seres que criam, que inovam, mas parte também do nosso posicionamento enquanto ser humano. E se eu estou trabalhando para orientar novos futuros, a primeira pessoa que tem que acreditar na sua profissão é você mesmo. Então, é importante isso. Tem que deixar o Luciano deixar de falar. Só falar por só por inventar essa questão da docência, né? A docência, gente, ela não pode ser vista como uma mera transferência de conhecimento, porque de fato ela não é, tá? A docência, ela vai além dessa mera transferência de conhecimento, né?
ele é um ato político. Segundo o que nós já citamos aqui, que a gente faz para Freire, né? Por quê? Porque eles são os autores que a gente lê bastante, né? Poderíamos citar outros, né? Poderíamos trabalhar a questão da pedagogia crítica ou da questão política na educação, como Sabiane tanto fala, né? Mas uma das coisas que a gente faz dentro da educação, que ela acabou de falar, a educação é um ato político. Além de ser um ato político, ela é a criação de possibilidades. O pedagogo não é só pedagogo, né? Tá? Eu sou empreendedor na área da educação. Então, eu posso te dizer que eu escolhi ser empreendedora na área da educação. Mas começou na pedagogia. Mas a minha base é a docência. E eu não comecei como gestora, como os meus alunos querem começar. Eu comecei como gestora no chão da sala de aula. Todas as setores, desde a educação infantil até chegar ao ensino superior. Então, é uma coisa que eles não querem vivenciar e que existe essa necessidade nesse ser professor, né, quando ele realmente quer abraçar essa profissão, dele ter essa noção, essa consciência de que para ele ser um bom professor, ele precisa, antes de mais nada, para ele ser um bom pedagogo de uma coisa geral, ele precisa ser um professor, ele está na sala de aula, ele vivenciar essa prática, essa vivência do professor, o chão, né? A gente chama o chão de sala de aula, o chão da escola, a base da formação e da pedagogia da nossa formação é a docência. E já falando o que vocês estão mencionando sobre esse reconhecimento, sobre a necessidade de dar estrutura para o professor, dar condição para ele não se ver como, de fato, com essa falta de reconhecimento, até mesmo ele tomando para si, sim, essa falta de reconhecimento, professores já tratando desse aspecto, né? Porque, querendo ou não, acaba impactando o psicológico e isso faz com que o professor acabe pensando dessa forma, se diminuindo. A questão é, como é que essa falta de reconhecimento desse profissional, qual é um grande impacto que pode ocasionar para esse professor? Essa falta de reconhecimento, já que ele não tem estrutura, já que ele não tem ali pelo menos um acompanhamento, o que vai ocasionar? Qual é o maior impacto de tudo isso? Tem tantos fatores, né, que realmente desse processo, quando a gente fala de desvalorização, né, o professor, ele, dentro dessa questão da desvalorização, ele já não vai se ver tão importante, ele já vai entrar na sala de aula como se ele fosse... Essa atitude, então, é reflexo dessa falta de apoio. Inclusive, já existem estudos que se fala, e é importante também citar, quando se fala no docente, qual docente que nós estamos falando? Aquele docente da educação formal ou da educação informal? Porque enquanto tem um leque de opções, se fechando ali, porque estudos já dizem que até 2035 haverá um déficit de professores. Isso a gente sabe que já acontece. Mas se eu for olhar o mercado educacional por outro lado, eu tenho um cenário onde tem muitos docentes adentrando, tanto aí que nós vemos aí franquias educacionais, professores empreendendo, a própria Socorro, que é empresária dentro dessa educação, criando, inovando, trabalhando de fato as metodologias ativas. Então, é esse ser docente que ele se recria a partir das necessidades que ele vai encontrando. Não é o desistir, mas é o se recriar. Mas aí a gente vai ver afirmando e controlando isso com a sala de aula, gente, o compromisso com os educandos, o compromisso com a formação, entende? E acho que é dentro dessa perspectiva que você está falando, você tem que entender aqui, esse é um curso de formação de professores. O curso de as licenciaturas também é formação de professor. Então, o que eu tenho que fazer enquanto professora no curso de pedagogia, por exemplo, professora Socorro? Bom, mas como é que eu trabalho com os meus alunos essa questão da valorização da profissão? É o que a gente faz na sala de aula todos os dias. É o que a gente às vezes até se usa como exemplo. A gente diz para eles assim, gente, essa questão. Eu sou pedagoga, né? E tudo que eu tenho, o que eu sou, o que eu aprendi, o que eu vivi, foi pedagogia que me deu. Entendeu? E eles dizem assim, mas professora, a senhora faz isso, a senhora faz aquilo, porque eu faço muita coisa. Mas a trajetória, né? A base é sólida. A minha base sólida. E é dessa base que a gente está falando isso na sala de aula. Eu sou pedagoga, eu sou professora. Eu faço questão de dizer que eu sou professora. Eu nunca chego na sala de aula para falar o que eu sou antes de ser professora, nem isso, né? E poucas pessoas sabem, né, o que eu faço além da sala de aula. E alguns até me perguntam, mas por que a senhora continua na sala de aula? Porque eu vou liderar. Eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas.
E eu estou na ponta também, o que eu percebo? Que hoje a gente pega muitos professores mal formados, com uma formação aquém da necessidade do mercado, né? E só vai, eu digo para os meus alunos, só vai realmente ir para a sala de aula, passar no currículo, pero aquele que tem uma declaração, aquele que faz a diferença no mercado de trabalho. Eu posso até ter um diploma, isso não é importante, o diploma não vai me dar nada se eu realmente não tiver conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Mas não só um conhecimento rápido, como eu falo para eles, um conhecimento aprofundado, um conhecimento que você consiga discutir, que você consiga interagir. Como a BNCC fala, né? Hoje o que ela quer? Um protagonista, que a Mônica começou falando sobre protagonismo. Quem é esse professor protagonista? É aquele professor que faz a diferença, aquele aluno que está na sala de aula, que eu tenho que transformar ele em um indivíduo que fica sempre pensando, aquele que mostra os caminhos. E até aquele aluno que se sente influenciado e incentivado por causa do professor. E também pelas possibilidades. Quem de nós aqui já não viu? Hein, professor? Quem de nós aqui já não viu? Quando inserir da gente, a gente vai corrigir lá uma tarefa e tal. E vai ser assim, tanta formação. Não, mas a minha professora comprar uma referência, entendeu? Uma referência para eles. Mas o que está começando a se desgastar, entendeu? Eu percebi. E quando a gente vai fazer a entrevista com o professor, quando a gente faz um teste, foi o teste escrito. Porque o tanto de aula, tá? Simples, fácil. O professor ainda não sabe direcionar como é que ele vai fazer, como é que vai ser a aula dele, não sabe interagir, não sabe criar metodologias diversificadas, metodologias ativas, como a gente tem aqui na universidade, a gente procura para ver a inovação. Dentro da educação básica, a gente percebe isso, eu estou falando da zona urbana. Agora eu vou te dar um retrato que eu vivi durante muitos anos dentro da zona ribeirinha e rural. Por quê? Eu fui professora da UEA. Sendo professora da UEA, eu tive a oportunidade de atravessar esse Amazonas. Você entendeu? Eu já me iniciei assim, a realidade de vários lugares. Então, tem espaços dentro da nossa região, que é a região amazônica, que nós não podemos adentrar. Que o professor ele passa 7 dias viajando, 2 noites viajando, para poder chegar numa comunidade, isso até me arrepia, para poder chegar numa comunidade. E quando ele chega na nossa sala de aula, ele diz, professor, quanto você chegou até aqui? Eu fui para Imbira. Imbira é uma cidade super pequena, você pega um avião para ir no Nefé, e de ir no Nefé você pega tipo um teco-teco, como a gente chama, né, Márcia? Um teco-teco de 2 lugares para chegar em Imbira. E quando a gente chega lá, sabe o que esse professor nos diz? Que bom que você está aqui. Que bom que nós temos como fazer troca de conhecimento. Fora, né? É uma valorização de diferente. E fora de lá, é uma organização diferente para os 100 mil, tá? Porque as condições são limitadas, né? Então, é uma retroalimentação ali, né? Eu entendo bem essa questão da realidade, porque minha mãe é pedagoga, minha mãe é professora indígena, né? Ela é indígena, vive numa aldeia. E lá ela leciona para indígenas, né? E realmente esse retrato da realidade é totalmente diferente do meio urbano. E já tratando sobre esse cenário que a gente vê, esses retratos de realidades diferentes, que a gente vai então acompanhando, eu olho para esse cenário e realmente eu vejo como precisa de investimento, né? De capacitação ou até mesmo de um olhar especial das autoridades, eu falo de políticas públicas. Sabe por quê? Sim. Porque quando ele chega lá na aldeia, ele quer que o indígena se adapte à realidade dele, quando na verdade é nós que temos que nos adaptar à realidade dessa realidade, desse cada aqui. Porque lá ele não nem mesmo conhecimento, ele não tem as mesmas experiências, as mesmas experiências que nós temos. Então nós precisamos adaptar o nosso conteúdo. Eu tenho trabalho vivenciando essa realidade dentro dessas comunidades, conhecer também a pedagogia intercultural. É você entender que o outro não tem a mesma cultura, não tem a mesma perspicácia, a mesma forma de pensar, além da questão também, né, dele estar dentro do ambiente dele, a gente não está respeitando essa cultura dele quando a gente quer invadir esse ambiente. Também os costumes. Tendo respeito das etnias. Quando eu estive em São Gabriel da Cachoeira, eu achei muito interessante. Lá nós temos 62 etnias. 62 etnias. E dentro da nossa sala de aula, para a formação dos professores,
dentro da nossa sala de aula, nós tínhamos nada menos que 17 etnias também. Nós tínhamos 17 etnias. Cada um com um pensamento diferente, com uma bacana experiência. Então, nós, enquanto professores, tínhamos que entender a realidade dos nossos alunos. Da onde ele veio, qual é a vivência dele, qual é a atividade dele, como é que a gente pode melhor trabalhar esse conhecimento para com ele, entendeu? Porque assim sim, a nossa aceitação vai ser muito bem. Porque um dos maiores problemas que também está enfrentando hoje dentro dessa sala de aula é a aceitação do aluno, da maneira, da forma de nós trabalharmos. Mas também talvez falte um olhar que eu também em relação ao respeito por esse aluno. Sim. Ao respeito por esse aluno. De trazer essa vivência também dele, né, para dentro dessa aula. Que é algo que a gente tem que questionar. Vamos voltar aqui na outra questão. Só para a gente ir para esse questionamento. Como é que a gente então faz para reerguer essa autoestima desse professor? Eu acredito, no meu ponto de vista, é primeiro buscar entender esse contexto, porque em que momento se desviou essa atenção e esse cuidado e essa valorização em relação ao professor. Por exemplo, contando da minha experiência. Minha experiência na área da docência, ela começou no ensino técnico, ela não começou no ensino básico, não começou na escola, começou no ensino técnico e depois foi para outros lados da docência. E aí um ponto que eu achei muito interessante, vivenciando esses processos, é o porquê que nós estávamos ali. É o porquê. Eu acho que quando a gente entende porque o propósito de fato da nossa docência, a gente consegue, talvez, buscar meios de reivindicar a nossa valorização. Portela, ele fala muito bem, você quer ser professor, mas que tipo de professor você quer ser? Eu gosto de criança. Mas que tipo de criança você gosta? A sua sobrinha, o seu filho, aquela criança cheirosa, aquela que tem a participação da família? Então é importante a gente buscar entender os nossos propósitos enquanto docente. E quando a gente entende os nossos propósitos enquanto docente, a gente consegue, entender até se blindar e buscar meios de fato, porque às vezes, quando fala políticas públicas, a gente tem políticas públicas, mas elas funcionam. O problema é que não funciona. Entra governo, sai governo, as políticas estão lá. E o professor está ali, pedindo ajuda, sem estrutura. Porque, por exemplo, eu, 2 anos, participei como professora do ensino médio técnico Novo NEM. E aí eu fui em várias escolas. É desumano você ver um professor que ele trabalha 40 horas e muitas das vezes ele dorme em cima de cadeiras de madeira. Leva uma dele, faz cotinha para comprar água, porque tem um bebedouro lá, faz cotinha para comprar água. Isso é desumano. Então, as políticas públicas estão lá e estão. Funciona? Não. Mas a sociedade também como um todo, ela precisa entender a importância desse professor. Porque a sociedade hoje ela não está entendendo a importância dele. Se a gente for organizar nos pilares dessa questão, né? É valorização da crítica aí. Como é que ele diz que a valorização da crítica ela acontece, né? Através da formação e na formação qualitativa, né? Formação continuada, uma formação continuada, qualitativa e em serviço. A remuneração de clientes então, também tem que ser muito maior do que a gente recebe, também sabe que existe uma desvalorização dele, né? Isso já acarreta no que a gente está vendo hoje na sala de aula, quando o aluno ele respeita a gente por achar que a gente ganha menos, tá? E as condições de trabalho ficam exatamente a Mônica acabou de falar. Quando a gente fala da remuneração, a gente está falando de uma remuneração mais justa, né? O Libânia fala nem nós, né? O Libânia mesmo percebe essa ideia, né? E nós defendemos essa ideia também, claro, que estamos no ofensivo antes da como. Eu acho que a gente precisa defender essa ideia, né? Então ele diz que nós temos talento na sala de aula, né? E se eu for usar uma Lagosi, vai ser pior ainda. Que ele vai falar, sabe o quê? Nós somos os atores da nossa sala de aula. Ele usa isso, né? Ele diz que nós somos os atores da sala de aula, que nós falamos sala de aula. Somos nós que fazemos a sala de aula acontecer. Somos nós que fazemos a sala de aula ter um experiencial. Então, a remuneração justa é um dos fatores que a gente tem que pensar quando a gente passa por essa questão da valorização, né? As condições objetivas de trabalho, que eu citei aqui, que eu coloquei, porque eu acho que são necessárias, tá? A infraestrutura, porque não nos dá, como a Mônica acabou de falar, uma infraestrutura decente
Por que o médico ele tem a sala de médico quando ele vai fazer o descanso dele? Por que o professor não tem a sala de professor, onde tem um sofá, onde tem uma bicana, onde ele possa descansar? Por que ele não é oferecido a ele uma refeição digna, né? Para que ele realmente não precise estar fazendo potinha para poder comprar sua refeição. Ah, socorro, mas é dado o ticket lá no CEMED, né? Que é, vamos dizer isso para mim, né? É dado o ticket lá no CEMED. Ok. Mas que história é essa de só o ticket? E a sala de aula? E o gestor? Por que ele não acolhe esse professor, tá? Eu tenho uma experiência de escola e é isso que eu faço. E eu acho que eu ainda valorizo pouco. Porque minha escola é pequena, não dá para valorizar mais. Mas eu gostaria muito de valorizar mais o meu professor, entendeu? Então, materiais pedagógicos adequados, um ambiente seguro e saudável. Porque hoje o ambiente da sala de aula não é um ambiente seguro. Quantos colegas vocês estão vendo aí morrendo, Que estão sofrendo, que estão passando por problemas psicológicos, por quê? Porque está com medo de Ou que até desistem da sala de aula, porque não tem mais. Com medo do aluno, quando, na verdade, a gente tem que ter respeito pelo aluno e o aluno ter respeito por nós e isso. Eu não digo nem que ele tem que ter medo de mim, porque eu não quero que ninguém tenha medo de mim, eu quero que tenha respeito, porque eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque eu estudei e não foi fácil estar aqui. Entendeu? Então, isso é valorização, isso é conhecimento. E continue estudando, a gente lá. continua estudando. Exatamente. Eu estou falando assim, né? Se a gente for falar sobre os títulos que a gente tem, mas a gente for falar do cotidiano, do dia a dia. Do gastar tempo. Do tempo que a gente leva para organizar uma aula, para planejar uma aula, para fazer... Não é só no espaço de trabalho, porque isso transcende a sala de aula, gente. Isso aqui... Eu posso estar aqui, mas no final de semana eu já estou pensando o que eu vou levar para segunda-feira, por exemplo. Né? Que a qualidade que é algo que não é remunerado. Isso é um trabalho não remunerado, uma coisa que você trabalha fora do teu local de trabalho, você está pensando para o teu trabalho, isso não é remunerado. Não é levado em consideração. Aí você diz assim, o professor... ele ganha muito mal se a gente for analisar, porque nós não trabalhamos somente se alguém aqui trabalha 40 horas, eu não trabalho aqui 40 horas. Não, eu também não. De repente, se tu trabalha aqui 40 horas, não é só as tuas 40 horas que tu está pagando, tu trabalha muito mais do que 40 horas. Olha que a gente está mencionando quando fala de escolas públicas, e quando vai falar de escolas privadas? Eu lembro numa época que quando chegou as lousas inteligentes, as lousas digitais, imperativas e tudo mais... Eu lembro que teve escolas que demitiu professores que não se adequaram àquela lousa. E aí, formou o professor, teve a paciência de ensinar, de trabalhar todas essas tecnologias. Às vezes não tem, cobra-se do professor, muitas das vezes aquilo que não capacita esse professor para exercer aquela atividade com aquela maestria que muitas das vezes a instituição cobra. Hoje nós temos a IA, tá aí, já está na moda, já veio para ficar, e aí se cobra de um professor porque está acontecendo, mas dá o suporte, dá a formação, tem aquele acompanhamento continuado para entender onde é que está a metodologia de fato funcionando ou não está? Não tem. O assunto está muito bom, o assunto está maravilhoso. A questão, nosso tempo está indo embora, mas eu gostaria mesmo que cada uma aqui pudesse falar algumas coisas sobre essa questão da valorização, até mesmo para incentivar o colega, porque todas nós aqui somos professores, estamos no mesmo barco, né? Sabemos o que cada um ali passa um pouco na pele, e para falar um pouco de incentivo mesmo para esse dia, para essa data, e querendo ou não, celebra esses profissionais que são protagonistas, que são atores, né? De fato, na sociedade. Eu queria que cada um pudesse falar um pouquinho. Mas essa Márcia. Vai, Márcia, que ninguém está me deixando falar. Pra gente finalizar. Eu acho que eu deveria ter dado meu sabe, você da próxima vez que você me convida só eu. Por favor. Só compra ela fala, essa aqui já. Não, sério, mas é isso mesmo que as colegas colocaram. Acho que bem que a Luciana anunciou que ia ser algo que ia passar rápido, mas assim, o que as colegas colocaram é de fato algo que realmente impacta na nossa valorização, essa questão da carreira, formação, salário, condições objetivas, um piso salarial que acompanha a inflação, não é?
e que seja anual, que a gente não precise estar brigando por conta disso, porque isso é um direito, né, gente? Mas ainda assim eu acredito na minha profissão e eu estou aqui, eu não foi como a professora Socorro, talvez não tenha sido como a professora Rônima. A minha história foi diferente, né? Eu não escolhi a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu. Sempre diz isso, vai ser mentira. Para vocês terem uma ideia, meu curso foi em eletrônica, tá? Eu fiz o ensino médio em eletrônica e hoje eu sou pedagoga com muito orgulho e eu tenho amor à minha profissão, mas eu entendo que não é só essa questão do estar por acreditar, porque é o ideal, porque nós somos idealistas, nós somos, né, freirianas, a gente tem, mas também nós também temos que lutar pela valorização, pelo reconhecimento da sociedade, e a gente leva isso para a sala de aula junto aos nossos alunos, essa questão de se pensar a valorização docente, de se pensar em ser um bom professor, né, de se fazer a diferença na escola, na vida dos nossos alunos, tanto na educação básica quanto aqui na universidade. Então, eu quero dar um salve a todos os professores e professoras, professora Luciana, professora Rônima, professora Socorro e os demais aí que, enfim, acho que sigamos, né, juntos e fortes. Perfeito. Professora Rônima. Bom, falar de docência é falar de desenvolvimento de uma sociedade mais justa, né? Eu comecei pela administração e onde eu cheguei na docência, porque na administração, todos os nossos trabalhos, eles envolviam algo relacionado à educação. A gente olhava para os problemas da educação e estávamos lá, nós trabalhando no processo de solução. Participo de eventos de inovação e tecnologia e tem lá pessoas olhando para solucionar a educação. Então, eu fiquei pensando, opa, isso... Tem gente pensando em educação, tem gente ensinando para trabalhar soluções para a educação. E quando eu me tornei mãe, eu queria tempo, queria liberdade, qualidade de vida. E eu sempre falo isso para os meus alunos, eu queria tempo para a Valentina, queria qualidade de vida. E eu pesquisando dentro de outras profissões, dentro do que eu poderia fazer, e eu lembrei muito dos meus trabalhos, ainda no período de administração, ainda no curso de administração. Terminei a administração, fui fazer docência do ensino superior, me tornei psicopedagoga antes de me tornar pedagoga. E já exerci a profissão de psicopedagoga. E aí eu fui fazer pedagogia, porque eu acredito nesse processo de docência inovadora, criativa, onde o professor está se inovando, buscando criar. Porque quando a gente olha para a sociedade, a gente olha o mercado educacional, tem lá um docente trabalhando, está criando, está educando, está direcionando. Então, eu olho muito por esse lado, que a docência ela está se renovando. A gente só precisa descobrir como se renovar dentro desse contexto. E eu ensino muito isso para os meus alunos. Olhem para além do óbvio. Um lema meu hoje em dia é olhem para além do óbvio. Eu amo ser professora, mas, acima de tudo, eu sou apaixonada pela pedagogia como um todo. E eu acredito que se a educação não está transformando a sociedade, é porque a sociedade ela precisa começar a olhar para essa docência com mais carinho, com mais humanidade, porque nós estamos lá todo dia, nos dedicando. A professora Márcia não sai lá à toa só pelo salário. A professora Socorro não sai só pelo salário. O salário é consequência de um trabalho, é consequência de um conjunto de atividades, de fazeres. Então, não desistam da docência, se recriem, se reconectem, busquem entender qual é o propósito, porque a docência ainda é um caminho que pode construir pontes. Ela é a ponte. Ela é a ponte entre aquele sonho daquela criança. A professora Márcia, ela fala muito da educação ali, da educação básica. E aí hoje eu estava olhando um vídeo da minha filha no primeiro dia de aula lá na creche. E aí eu sou muito grata a todas as professoras da minha filha, que se hoje a minha filha é o que é, eu dei o suporte, eu levei, eu acompanhei, mas era a professora que tornou a Valentina nesse intelecto que ela tem, porque é isso mesmo. Quando minha filha, até hoje, minha filha vai estar terminando o Fundamental 1, eu falei, não acredito que isso aqui não está errado. Mãe, por favor, a senhora é professora dos seus alunos, minha professora disse que isso aqui é dessa forma, então eu vou lá. Eu, perfeito, minha filha, me desculpa. E eu sou muito orgulhosa porque dentro da jornada da Valentina,
eu já tive 3 alunas minhas que foram professoras dela. Eu tenho hoje, no 6º período, uma aluna minha que trabalha na escola onde a minha filha estuda. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Eu sou apaixonada pela minha docência, gente. Eu me emociono quando eu falo, porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Perfeito. Não é fácil, mas é uma paixão que a gente busca alimentar todos os dias. A gente teima, a gente se reconstrói, mas a gente está ali, buscando realmente. Porque a gente acredita naquilo que a gente faz. Professora Socorro. Essa chave, tá, Rodrigo? Sim, por favor. Vai. Bom, eu vou usar, né, o que diz a pedagogia da autonomia, que não há docência sem discência, né? E também quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender. É nisso que eu acredito, né? Eu estou na sala de aula todos os dias, né? Todos os dias eu saio da minha casa e venho para a sala de aula porque eu acredito na educação. Eu sempre acreditei na educação, né? Muitos não sabem da minha história, mas eu não entrei para o fano por seguir educação. Eu passei para o curso de Direito. Depois de 2 anos, eu entendi que eu não queria ser advogado, eu queria ser professor. E eu mesmo escolhi ser professor. Numa das opções que a própria família, eu fiz a opção para pedagogia. A minha família não entendeu muito bem o que eu queria, né? Mas eu entendi o que eu queria. E eu sou muito grata. Tudo que eu tenho, eu devo à pedagogia, né? E para mim, ser pedagogo é muito mais do que ser professor. É ser humano, é saber lidar com pessoas, é gostar de gente. Exatamente. Eu penso que a gente tem que gostar de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de fazer diferença na sala de aula. Eu gosto de receber os meus alunos na minha escola. E eles, os meus professores foram meus alunos. A minha coordenação foi minha aluna. A minha supervisão foi minha aluna. E elas falam com muito orgulho de terem sido minhas alunas. Eu tenho muito orgulho de ter contribuído e de ter transformado a vida dessas pessoas. E para mim, pedagogia é transformação. Entendeu? É fazer a diferença. É você realmente ensinar para aquela pessoa, para que ela possa construir pontes que possam levá-la além da sala de aula. Eu sempre digo que a educação básica não é o fim, é um meio para você poder galgar a tua carreira. Porque ela inicia na educação básica, mas você, o infinito, ela nunca acaba, tá? Nunca acaba. Cada vez mais eu vou buscando esse conhecimento, porque eu penso que quanto mais eu melhorar enquanto profissional, quanto mais eu agregar valor enquanto profissional à minha profissão, mais eu vou ganhar. Eu vou ser muito bem remunerada. Por isso que eu digo para eles que ser pedagogo dá sim. Você vive ser pedagogo e vive muito bem. Tá? E vive muito bem. Então, seja pedagogo, vá para a sala de aula, faça o curso de pedagogia, venha para a Frametro, porque é aqui que a gente forma bons pedagogos. Aqui tem os melhores professores. Pode ter certeza. Tá? Parabéns a todas vocês, meninas. Parabéns aos nossos colegas por esse dia 15. E eu tenho certeza que a gente cada vez mais tem que ser pedagogo. E temos que ter mais pedagogos dentro das nossas escolas. Perfeito. O Pode-Fametro vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio.